Continuando com a exposição do Alter Rebbe, quando ele estava nos explicando o porquê do Mabul, do dilúvio, se a finalidade era devastar a terra, eliminar os pecadores, Deus poderia ter feito isso em um minuto, em um instante, sem precisar todo esse barulho em torno do dilúvio, 40 dias de chuva intensa, um ano de águas inundando toda a terra e 120 anos de construção de uma arca para salvar e resgatar Noé e sua família, etc. Então ele nos esclareceu, nos explicou que na realidade o objetivo do Mabul não era apenas eliminar os pecadores, não era apenas devastar o mundo. Muito pelo contrário, o objetivo do Mabul era um objetivo elevado e sagrado, era o de purificar a terra. Conforme ele havia nos explicado, que no momento que o ser humano se perverte, no momento que ele se corrompe, quando ele está agindo contra a vontade de Deus, não só que ele impurifica a si próprio, mas ele impurifica a própria terra também. Conforme nós vimos os versículos bíblicos que atestam isso, que falam que a terra ficou pervertida, se referindo não só ao povo que vivia na terra, os seres terrestres, mas a própria terra em si. Ela própria absorve impureza, ela própria fica carregada de impureza. Por isso, mesmo que aqui havia um restart, havia um reinício da humanidade a partir de Noah e sua família, mas era necessário também zerar e reiniciar as condições da própria terra em si, do globo terrestre, da crosta terrestre. O Lezot Ba'amabul Davka, por isso o processo escolhido foi justamente esse do Mabul, do dilúvio, quando águas gigantescas cobriram toda a crosta terrestre e cobriram toda a superfície da terra. Então, por isso, esse processo ocorreu justamente através do dilúvio, através de águas, para purificar os impuros. Nós sabemos pela Torá que as águas têm um poder purificador. Águas pluviais, águas de chuva, águas da fonte. Então a Torá nos descreve em diversos lugares como pessoas impuras, para saírem desse estado, elas tinham que imergir em águas naturais, ou na água de uma fonte, ou na água de um mar, ou aquilo que nós conhecemos hoje como um mikveh, que é uma piscina de águas naturais que foram canalizadas também de forma natural, sem interferência humana. Nós vemos de todas essas leis de pureza e impureza que constam na Torá, que as águas em especial têm um poder de purificação. Por isso, quando a pessoa emerge na água, e nós sabemos que a lei também prescreve que quando uma pessoa tem que se purificar, então ela tem que emergir por completo na água, o corpo inteiro, de uma vez só, não ficando sequer um fio de cabelo fora das águas. A pessoa tem que estar coberta pelas águas completamente. Daí, quando ela emerge dessa situação, é como que ela renasceu agora no estado de pureza. Então, nós sabemos que boa parte do corpo humano também é composta de água, e a água é o elemento básico, o elemento vital, o elemento de vida nosso. Então, toda a purificação está relacionada com água, e a imersão nas águas naturais trazem purificação. Por isso, também, quando a própria terra em si estava impurificada em decorrência dos pecados realizados por toda a humanidade. Então, a perversão, a corrupção, a depravação se estendeu tanto que toda a humanidade, com exceção de Noé, sua família, todos eles estavam envolvidos em tudo isso. Isso acabou impurificando toda a terra. Não só os seres terrestres, os seres humanos, mas a terra em si. Por isso, a própria terra precisava passar por um processo de purificação, e purificação ocorre através de água. Por isso, ele nos diz também que veio o Mabul, o dilúvio que era de águas, vieram com a finalidade e objetivo de purificar os impuros, de trazer pureza, purificação, refinamento para a própria terra. Shehu kedugmat amikve 40 seah, shei metaheret et hatameh,
Nós conhecemos também pela lei judaica que um mikveh, uma piscina de águas naturais, como dissemos, que são canalizadas de forma natural também, sem interferência humana, etc., e de utensílios, de acordo com a Halachá, tem que ter uma quantidade mínima de águas de 40 cúbitos. Essa é a quantidade mínima para a imersão nessas águas ter o poder de purificar. Da mesma forma, associado com isso, nos diz o Alter Rebbe, se a gente observar quanto tempo durou, quanto tempo caíram as chuvas violentíssimas do Mabul, do dilúvio, durante 40 dias, que isso está associado, esse número 40, com os 40 cúbitos do mikveh, de purificação. Por quê? Porque a finalidade e o objetivo dessas águas do Mabul, dessas águas do dilúvio, também eram de purificar. Então, uma vez que o dilúvio ele tinha como objetivo primordial, não era só castigar, eliminar, punir, devastar, mas principalmente, essencialmente, era o de purificar a terra. Como Shkatuv, como nós falamos, as águas têm esse poder purificador, como está escrito em Ezequiel 36, 25. Bezarakti alechem maim tehorim utartem. Deus fala através do profeta, irei despejar sobre vocês águas puras e dessa forma vocês irão se purificar. Então, essa explicação que nos diz o Alter Rebbe é porque Deus escolheu essa forma e maneira de agir. Porque que justamente o dilúvio, águas do dilúvio para destruir a humanidade, mas como nós falamos aqui, a finalidade não era destruir, devastar simplesmente. Porque ele podia, se era para eliminar os pecadores, ele podia fazer isso em um minuto, em um instante, de outra maneira, mandando Deus nos livre uma epidemia letal, mortal, que eles não sobreviveriam depois de um dia ou menos. Então haveriam outras formas mais rápidas, entre aspas, eficientes, não é? E sem tanto barulho e alarde, do que tudo que envolveu o dilúvio. Mas baseado na explicação que nós vimos aqui, que a finalidade do dilúvio não era somente eliminar, destruir, muito pelo contrário, o objetivo das águas do dilúvio é que elas servissem de águas purificadoras, águas com poder de purificação, para retirar a impureza que estava impregnada na terra pelos atos do ser humano. E assim como as águas do mikveh, um mikveh de águas naturais, tem que conter pelo menos um volume de 40 cúbitos de águas para a medida bíblica, não é? Para propiciar a purificação dos impuros. Da mesma maneira, as águas do dilúvio, elas também, que vinham com esse objetivo de purificar a terra da sua impureza, conforme diz o profeta que Deus iria despejar águas e com isso purificar, então elas também estavam associadas com essa medida, elas duraram 40 dias, associadas aos 40 cúbitos do mikveh, do ritual de imersão. Só que no ritual de imersão, essa quantia desse volume de água é necessário até para uma única pessoa que quer se purificar, precisa dos 40 cúbitos de água. Que isso se fala que a medida de água é suficiente para cobrir e envolver todo o corpo de uma pessoa. Aqui, quando estamos tratando de toda a terra, da terra inteira, então tinha que haver muitas águas, Maim Rabim, águas intensas, ou seja, que cobrissem toda a face da terra, que a terra inteira ficasse imersa, toda a superfície da terra ficasse coberta por essas águas, incluindo até as colinas, os montes, as montanhas, os picos, etc. Literalmente toda a terra fosse coberta, por isso foram necessários esses 40 dias dessas chuvas intensas. Mas baseado nessa explicação, nós retornamos ao nome de Noach. E por que as águas do dilúvio são chamadas águas de Noach? Se lembrem, nós tínhamos falado que Noach está associado com Nachat, Naichaderucha, com tranquilidade, com prazer, com satisfação. Que Noach está associado com Menuchá, com descanso, repouso de coisas assentadas. Por isso, nos diz o Alter Rebbe, as águas do dilúvio são chamadas nas profecias de Mei Noach,
águas de Noach. Por quê? Porque, na verdade, no final das contas, essas águas fizeram o mundo se assentar. No final das contas, com esse processo de purificação que o mundo foi submetido, se trouxe paz, tranquilidade e sossego no mundo, diferente da perversão, corrupção, depravação que existia antes. Justamente através dessas águas, elas são chamadas de Mei Noach, águas que vieram assentar o mundo, trazendo um repouso, um descanso, que o mundo estivesse equilibrado, estivesse assentado, etc. E assim se também trouxesse prazer, satisfação para as criaturas e, por assim dizer, para o próprio Criador. Então, seguindo nessa ideia, prosseguindo com isso, o Alter Rebbe nos diz, o mesmo acontece no momento que nós entendemos o que significa essa metáfora, por que as preocupações de negócios, trabalho estão simbolizadas nas águas intensas, nas águas grandiosas do dilúvio. E nós havíamos dito que da mesma maneira, mesmo essa tempestade, esse turbilhão de ideias, de pensamentos, de preocupações que inunda nossa mente, no nosso coração, não vão ser capazes de apagar, de extinguir a chama do amor nosso por Deus. Mas agora, voltando a essa associação, ele nos diz, no momento que nós entendemos melhor, entendemos mais a fundo a essência das águas do dilúvio, seu objetivo real, sua finalidade, nós vamos entender também qual o objetivo e finalidade e razão de ser de todas essas preocupações, de todos esses pensamentos, de todas essas ideias que às vezes nos perturbam acerca dos assuntos comerciais, financeiros, de trabalho, dos negócios, etc. Seguindo a mesma linha de raciocínio, já que uma representa a metáfora da outra, ela exemplifica o que representa a outra. Aqui o Rebbe vai nos explicar como a Zikur ve'aliyah ruchanit, da mesma forma, o refinamento e elevação espiritual que podem ser produzidos através, paradoxalmente, justamente através das preocupações materiais. Anifalim ba'adam alidei amayim rabim, através dessas preocupações que são chamadas no versículo pelo rei Salomão de águas intensas, uma tempestade de águas, de tirdot parnassá, as preocupações com sustento, ganha-pão, com o que a pessoa tem, então o seu dinheiro. Seguindo o mesmo raciocínio, como ele diz, que o dilúvio, à primeira vista, pode parecer um desastre, uma calamidade. Realmente era, mas no final, quando a gente analisa mais a fundo e percebe que, na essência, ele tinha o objetivo contrário de trazer purificação, de trazer refinamento ao mundo, de trazer sossego e tranquilidade, de assentar as coisas, de tornar o mundo prazeroso. Mesma forma, ele vai nos dizer, o mesmo ocorre também com as preocupações materiais, mesmo que à primeira vista, num primeiro momento, elas pareçam um grande obstáculo para a espiritualidade, para a evolução espiritual nossa, mas ele vai nos dizer que não só que elas não se constituem no obstáculo, pelo contrário, no final das contas, o objetivo e finalidade delas, dessas ideias, dessas preocupações materiais, é de elevar mais ainda o ser humano, elevar mais ainda a própria alma divina para um nível mais alto do que ela se encontrava originalmente. Ou seja, o objetivo dessa tempestade de ideias, de preocupações, no final das contas, é de elevar a pessoa, elevar a sua espiritualidade, não contradizê-la. Por isso, esse jugo dos negócios, do trabalho que paira sobre nós, nos nossos ombros, nas nossas costas, é chamado também de águas, as tempestades, as águas de Noach. Mas assim como Noach está associado a Menuchá, a tranquilidade, a descanso, a repouso, porque essas águas trouxeram purificação para o mundo, na verdade, também essas águas intensas das preocupações com o ganha-pão, com a parnassá, igualmente são chamadas também de Mei Noach, águas de Noach. Por quê? Porque também através delas nós podemos chegar a mais paz, tranquilidade, prazer, plenitude e elevação espiritual,
a um descanso, repouso, apreciação do plano espiritual, justamente através daquilo que à primeira vista parecia um grande obstáculo, um grande impedimento que interferia na nossa elevação espiritual. Ele vai nos demonstrar, como exemplo do dilúvio, isso também tem uma função purificadora de refinar a pessoa, de elevar mais ainda a sua alma.